Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para tecer uma breve reflexão sobre um dos temas que mais ocupam os livros, os tratados, as obras, as filosofias que se ocupam com questões éticas. E eu me refiro aqui ao tema do desejo. Na verdade, eu vou dividir essa reflexão em dois momentos. Num primeiro momento, eu falarei do desejo propriamente dito. E no segundo momento, eu falarei do poder, que também é um outro tema muito relacionado à questão do desejo, um tema também de relevância ética, de relevância filosófica, um tema que é também um tema universal, haja vista ele afetar os homens em todos os tempos, em todos os lugares. E este tema é o tema do poder. Eu vou iniciar a nossa reflexão falando sobre o tema do desejo, mas eu vou falar do conceito, como esse conceito é muito amplo, né? Essas questões ligadas ao desejo, ao poder, são questões que ocuparam filósofos, literatos em todos os tempos, praticamente, né, em todas as épocas, né, e o tema é muito amplo, já gerou muita discussão e continua gerando. Eu vou falar sobre o conceito de desejo a partir de um autor específico. E qual seria este autor? O grande literato francês Balzac, Honoré de Balzac, autor da Comédia Humana, e a partir de uma leitura feita pelo crítico literário Gaëtan Picon. Gaëtan Picon, estou relendo esta obra, que é uma obra introdutória acerca da literatura, da estética, do pensamento, porque existe um pensamento no texto literário, claro, o autor, o literato também defende uma visão de mundo, uma ideia, defende uma certa tese, e ele desenvolve um conceito relacionado ao tema que lhe interessa. Enfim, eu vou falar sobre o conceito de desejo em Balzac a partir da leitura feita pelo Gaëtan Picon. Essa obra que, repito, é uma obra introdutória, né, à grande catedral literária que Balzac nos deixou, intitulada A Comédia Humana. Aqui, Gaëtan Picon resgata alguns temas que estão presentes na Comédia Humana e tece alguns comentários sobre estes temas. Um destes temas é este, o desejo, que nós veremos agora neste nosso encontro. Eu falei sobre a leitura que o Gaëtan Picon faz acerca do desejo em Balzac, né? Mas antes, eu quero, como professor, eu quero sugerir a vocês que leiam, primeiramente, algumas obras de Balzac, né? Leiam Honoré de Balzac por Honoré de Balzac, né? Leiam a Comédia Humana, é uma obra enciclopédica, né? Uma obra composta, constituída por diversos volumes, mas escolham um ou outro quadro, um ou outro romance desta grande novela balzaquiana, por assim dizer. Escolham uma outra obra, escolham lá As Ilusões Perdidas, né? Fica aqui uma sugestão deste professor, se vocês quiserem começar se vocês quiserem dar um mergulho inicial, um mergulho na obra balzaquiana, comecem pelas Ilusões Perdidas, né, que trata da saga de Lucien Rubempré,
Leiam a Pele do Onagro, também é uma outra obra que serve para nos apresentar Balzac e sua comédia humana, o pai Goriot, né, Eugène Grandet, a mulher dos 30 anos, enfim, existem algumas obras que servem como boas apresentações acerca deste grande autor, deste grande literato que foi Balzac, deste literato enciclopédico que foi Honoré de Balzac. Então, façam a leitura de algumas obras, primeiramente. O ideal é ler todas, né? Claro, esse é sempre o ideal, mas se isso não for possível, façam uma leitura de algumas obras, primeiramente, para só depois vocês irem para os comentadores, irem para os críticos literários, como o Gaëtan Picon, né? Porque a partir do momento em que você tem um domínio razoável do texto do autor, aí você pode cotejar o comentário feito por estes críticos, por estes filósofos, por estes teóricos, né? Então é sempre bom dominarmos a obra primeiramente, ou conhecermos, nos familiarizarmos um pouco com a obra primeiramente, para depois lermos os comentadores, lermos aqueles que estudaram, se aprofundaram na obra e sobre ela tem algo a nos apresentar, a nos dizer, né? Sempre fazendo este cotejo, né? Comparando a obra do autor com o comentário feito sobre esta obra, porque a base é a obra e nós devemos primeiramente nos familiarizar com ela, com a obra, para depois lermos o comentário ou os comentários feitos acerca desta obra. Bem, dito isto, como eu já havia antecipado, aqui o Gaëtan Picon vai nos apresentar o conceito de desejo, mas de forma muito específica, tal qual este conceito é defendido por Balzac. Ora, para Gaëtan Picon, todas as personagens, todos os heróis balzaquianos são dominados pelo conceito de desejo, pelo desejo, e o desejo que tem como fundo essencial o poder. Então, o desejo e o poder, desejo esse que, repito, tem como na sua base, tem como em sua essência o poder. Todos os heróis balzaquianos, todas as personagens balzaquianas são profundamente dominadas pelo desejo. O desejo é a essência das personagens balzaquianas. É o desejo que define, que determina, que identifica as personagens balzaquianas. E para representar este conceito de desejo que marca as personagens balzaquianas, Balzac recorre a duas figuras, aliás, a dois movimentos na verdade, há dois movimentos que representam com bastante clareza o que Balzac pensa acerca do desejo. Para o desejo, Balzac recorre a duas figuras geométrico-matemáticas que o representam. A primeira figura é a figura da curva. Para Balzac, a curva é uma primeira figura
que ilustra o seu conceito de desejo. Um outro conceito é a linha reta, mas em sentido vertical. A linha que sobe em direção ao infinito. Portanto, a linha verticalizada. Ora, a curva e a linha reta na vertical representam para Balzac aquilo que nós podemos entender como o desejo. Ora, qual destas figuras marca de forma mais profunda o conceito de desejo balzaquiano? É a figura da linha na vertical, porque a figura da linha na vertical aponta ou caminha em direção ao infinito, portanto, ao céu, ao eterno, aquilo que transcende. E esta figura, esta linha apontando, ou que se estende ao infinito, é o contraste da lei que determina os movimentos físicos, os movimentos do mundo, a lei do mundo, que é a curva. Ora, os movimentos triviais, os movimentos da existência cotidiana, os movimentos, a vida em sua trivialidade, a vida em seu cotidiano, a vida comum é regida pela lei ou pela teoria da curva do mundo físico, da curva do mundo perecível, da curva do mundo que se apresenta a nós naquilo que nele há de mais trivial e comum. E todos os indivíduos que estão presos à substância ou às substâncias materiais, as substâncias que perecem, as substâncias que estão em constante mudança, as substâncias que não subsistem, com permissão do trocadilho, todos os indivíduos presos às substâncias materiais ou às substâncias físicas estão sujeitos à teoria ou à lei da curva da existência, a lei da curva da vida, a lei da curva do mundo. E o que essa lei significa? A lei da curva. A lei da curva representa os desvios que a existência de um indivíduo toma e que não permitem a este indivíduo o seu desenvolvimento pleno e que não permitem a este indivíduo um caminhar sempre evolutivo, um desenvolvimento de suas principais faculdades, de seus principais talentos, de seus principais dons ou dotes. Ora, o indivíduo que está sujeito às curvas da existência é aquele indivíduo que não tem um núcleo sólido, que não constrói nada, que permanece, que transcende o tempo e o espaço, que não avança por caminhos novos e que sempre o levam de um grau de perfeição a um grau maior, a um desenvolvimento cada vez mais pleno, a um desenvolvimento cada vez mais sublime, a um desenvolvimento cada vez mais perfeito. Ora, a lei da curva da existência, a lei da curva do mundo, a teoria da curva da existência, a teoria da curva do mundo, é a lei que rege, que determina a criação das obras fugazes, a criação das obras materiais, a criação daquelas obras que não subsistem ou não subsistirão no tempo, que
perecerão com o tempo. E olha, em nosso contexto, neste no qual nós vivemos, em pleno século XXI, como nós temos obras perecíveis, obras temporais, obras que estão fadadas a surgirem hoje e expirarem amanhã, porque são obras perecíveis, transitórias, efêmeras, né? E nós as temos aos montes, na música. Olha, quanta música hoje é feita, quanta música hoje é criada, que estoura assim que foi criada, para logo em seguida ser esquecida, porque não passa de música descartável. Quantos escritos não são produzidos em nosso tempo que de repente até fazem um determinado sucesso hoje, para amanhã caírem no ostracismo, caírem no esquecimento, serem praticamente apagados. Por quê? Porque são obras perecíveis, descartáveis, são obras, diria um Balzac, são obras determinadas pela lei da curva, sobem e já caem. Ascendem para na sequência declinar, para na sequência perecer, para na sequência expirar. Esta é a lei que determina a existência banal, a existência trivial. Agora, o indivíduo que tem a consciência do infinito, este indivíduo deseja o infinito, deseja o que não perece, deseja o que transcende ao tempo e ao espaço, deseja aquilo que caminha numa linha reta, na direção vertical, aspirando, desejando o infinito. Ora, a lei da linha que sinaliza para o infinito, a lei da linha reta, vertical, que caminha rumo ao infinito, é a lei daqueles que aspiram criações, uma existência, uma vida marcada por obras e feitos que transcendem o trivial, que transcendem o banal, que tangenciam, tocam nas raias do eterno, nas raias do imortal, nas raias daquilo que em sua essência subsiste, subsistirá, permanecerá. Quem deseja o infinito, vai dizer Balzac, quem deseja o infinito já pressente em si mesmo o céu. E a lei da linha vertical, da lei que aponta para o infinito, é a lei que marca o mundo espiritual. Então, o mundo físico é marcado pela curva, o mundo espiritual é marcado pela linha reta na vertical. É marcado pelo desejo do infinito. Portanto, quem deseja o infinito já se move na dimensão do céu ou na dimensão do espiritual. E aqui eu faço um parênteses. O espiritual em Balzac não tem nenhum sentido religioso, embora Deus seja uma presença bastante forte na comédia humana de Balzac. Deus está na grande novela catedrática, enciclopédica, escrita por Balzac. Só que aqui eu não vou entrar no conceito de Deus em Balzac, porque isso é uma outra discussão, essa é uma discussão que nos tomaria muito tempo, mas embora Deus esteja presente na obra de Balzac, não podemos excluí-lo,
o espiritual aqui não se resume a Deus. O espiritual aqui não é o meramente religioso. O espiritual aqui é justamente aquilo que transcende a mera materialidade, o que é trivial, o que é banal. O espiritual aqui é a grande arte, como foi a arte de Balzac, como foi a comédia humana de Balzac. O espiritual aqui, desculpe, é aquilo que não perece, é aquilo que não é efêmero, é aquilo que não se esgota, é aquilo que não se esvai, é aquilo que permanece. Portanto, o espiritual aqui não tem uma conotação meramente religiosa. E quem deseja este espiritual ou este infinito, já pressente o céu nele de algum modo. Mas o que seria? O que seria esse desejo em Balzac? Ora, o desejo em Balzac, e aqui nós devemos fazer um contraste, o desejo em Balzac não tem nada a ver com desejo romântico. Porque o desejo romântico pressupõe sempre uma ausência, uma falta, é um vazio que está no indivíduo. O desejo romântico é uma nostalgia, é uma saudade daquilo que está ausente. O desejo romântico, e Balzac escreve ainda, produz as suas letras, a sua grande obra, dentro de um ambiente muito marcado pelo romantismo, né? Mas o desejo em Balzac não é esta complacência romântica diante do inacabado, não é esta nostalgia, esta saudade por aquilo que é ausente. Por quê? Porque a saudade ou a nostalgia submete, condiciona o indivíduo a um estado de passividade. E para Balzac, o desejo não torna o indivíduo passivo. Por quê? Porque para Balzac, o desejo não está associado a uma ausência, cuja presença é regida por leis, se efetivará a partir de determinações que fogem ao domínio do sujeito, do indivíduo, que experiencia esta saudade, que experiencia esta nostalgia, que experiencia esta ausência. Portanto, para o romântico, o desejo é um elemento muito mais passivo. Para Balzac, não. O desejo está ligado a uma ação. Portanto, o desejo não é aquilo que me condiciona, me torna servil, complacente, me torna, de alguma forma, refém ou escravo ou servo desta ausência, disto que me falta, disto que me falta. O desejo para Balzac é, acima de tudo, uma ação, é uma busca, mas uma busca por espaços que me permitem a execução da minha ação. Portanto, na base do desejo, na base da ação está o desejo. O desejo balzaquiano é um desejo ativo, é a força, é o movimento, é a energia que me leva à ação. O indivíduo que deseja, a partir do conceito balzaquiano de desejo, é o indivíduo que está sempre buscando espaços, condições e circunstâncias para concretizar a sua ação. Portanto, este é um desejo que implica movimento, que acarreta movimento. Este é desejo que implica energia, que implica vontade de agir, vontade de fazer, vontade de realizar. Logo, este desejo não é um vazio que está em mim, como o era para os românticos. Este desejo é algo que está diante de mim, que se coloca como espaço a ser conquistado para que eu
concretize as minhas ações. Portanto, para Balzac, o desejo é, acima de tudo, energia para agir, energia para fazer, movimento que me leva a executar, mas não executar qualquer coisa, não realizar qualquer coisa, não fazer qualquer coisa, mas fazer aquilo que de algum modo, expressa uma consciência marcada pela ideia do infinito, uma consciência que orientou a sua existência a partir daquilo que está na verticalidade, que sinaliza, que indica, que aspira pelo infinito. Em minhas ações, por mais simples que sejam, e esse conceito de desejo em Balzac não é um conceito exclusivo dos artistas, tanto é que nós identificamos este conceito em personagens balzaquianas que não eram artistas. Nós encontramos este conceito em personagens comuns na grande novela que foi a Comédia Humana, que é a Comédia Humana de Honoré de Balzac. É possível que qualquer pessoa comum, que não seja necessariamente um artista, um filósofo, um cientista, é possível que qualquer um, em sua existência, em suas limitações, expresse o infinito, manifeste o infinito. Por quê? Porque aquilo que faz, ainda que não transcenda o tempo e o espaço e alcance e se perenize na memória de outros, foi feito e realizado a partir daquilo que é essencial no mundo espiritual, no mundo marcado pelo infinito, por aquilo que não perece, por aquilo que deseja permanecer, por aquilo que serve como inspiração a outros e a outras. Este desejo pelo infinito, este desejo balzaquiano, este conceito balzaquiano de desejo, me parece que é um conceito extremamente atual, sobretudo pelo fato de estarmos tão imersos no mundo que se mostra cada vez mais medíocre, caricatural, superficial, supérfluo, efêmero e transitório. Como falta neste mundo um desejo por aquilo que é infinito, por aquilo que de alguma forma já pressente o céu. Tomara que esta falta não seja minha nem tua, mas que todos nós possamos ter essa consciência pelo infinito, porque certamente isso vai nos conduzir por uma linha reta, vertical, que nos distanciará do reino das coisas medíocres, perecíveis, transitórias, fugazes e vazias, e nos levará à plenitude do nosso próprio ser, à plenitude da nossa própria existência. Busquemos aquilo que é pleno, aquilo que nos aponta para o alto, para o infinito, porque só a partir dessa busca é que nós podemos ir ao extremo dos nossos próprios limites, ao extremo da nossa própria existência. Olha, que nós possamos fazer do desejo esta busca por um espaço ou por espaços que nos possibilitem realizar a mais excelente de nossas ações, as mais excelentes ações, os mais excelentes feitos, as mais excelentes realizações. Aquelas que, em sua medida, aquelas que, dentro de suas próprias delimitações, sinalizam para algo muito maior,
para algo que transcende a tudo aquilo que é perecível e transitório. Forte abraço. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar aí o seu joinha e em breve nós retornaremos aqui para mais uma reflexão, mais um encontro. Se inscreva em nosso canal, compartilhe esse nosso canal, a fim de que nós possamos levar um pouco mais de conhecimento a um número cada vez maior de pessoas. Um forte abraço e até lá.